Eu jejuei para estar aqui hoje, porque essa palavra Deus colocou na minha cabeça desde a semana passada, quando eu estava fora. E eu tenho certeza que quem está aqui é porque Deus vai falar profundamente na sua vida e vai transformar a sua história, pelo que a gente vai falar aqui hoje. E está lá em Gênesis 6, versículo 8. Amém? Amém. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. E este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre as pessoas da sua geração. E aí está a palavra mais importante. E ele andava com Deus. Aí depois a gente continua no capítulo 6, pulou para o versículo 22. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Então, eu procurei na palavra de Deus qual outra mensagem que tinha de alguém que pudesse ter recebido uma única vez, uma única palavra e não tenha voltado atrás ou não tenha perguntado assim: Deus, será que é isso mesmo? Você tem certeza? E eu descobri que tirando Jesus, é óbvio, não tem. Não tem. Quando Deus fala com Abraão, Deus fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela, ele ainda leva Ló. Não é assim? Né? Quando Deus dá um sonho para José, em vez de José ficar quietinho, Deus deu outro sonho, não foi assim? E Deus permitiu que ele passasse por tudo que ele passou. Quando Deus chama Pedro, Jesus fala para Pedro: joga a rede no mar e lança, pesca. Ele pegou, pescou, mas o que aconteceu? Depois ele também negou, né? Depois ele voltou atrás, né? Depois que ele viveu 3 anos e meio com Jesus, ele ainda negou Jesus, não foi assim? Agora com Noé, não foi assim. Noé, Deus deu uma palavra para ele uma vez, e a Bíblia fala que ele tinha 500 anos. E falou para ele naquele dia: olha, você vai construir uma arca, essa arca vai ter essa medida, você vai usar cipreste, ela vai ter tantos andares, ela vai ter tantos côvados, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo, ela vai ter aquilo outro. E Deus foi dando os detalhes. Eu imagino Noé escrevendo isso, correndo e escrevendo, e Deus falando. E você sabe quando Deus voltou de novo para falar com ele? Quando a arca estava pronta. Deus falou uma vez com ele. E voltou depois para falar com ele, sabe quanto tempo depois? 100 anos. 100 anos depois. Olha, irmão, que exemplo de fé que esse homem tem para passar para a gente. Deus falou uma vez. Essa palavra aqui não é para você que ainda tem dúvida do que Deus falou na sua vida. Essa palavra é para quem já sabe o que Deus quer e o que Deus falou na sua vida. Porque se você tem dúvida, é outro departamento. Eu ainda não sei se é Deus. Ok. Agora, essa palavra aqui é para aqueles que têm certeza do que Deus falou com eles. E às vezes você fica lá: ah, mas será que Deus quer isso mesmo? Ah, mas será que foi Deus? Ah, mas será que é isso? E uma coisa que essa palavra trouxe para mim. Porque nós temos uma ilusão de que quando Deus fala uma coisa, tudo vai dar certo. Não dá não. Não dá não. Aí é que você é perseguido. Aí é que você é afrontado. Aí é que dá errado. Para quê? Para literalmente Deus testar qual que é o teu caráter. Para Deus moldar a vontade dele na sua vida. Para Deus avaliar quem que é você. Para Deus fazer você subir de nível. Já viu aquele programa que tem na Discovery que chama Largados e Pelados? Quando ele começa, mostra lá: o cara tem um score tanto, né? Aí quando ele termina, fala que o cara subiu o score dele, que ele deu conta de passar por todas aquelas... Isso é a vida nossa com Deus, quando Deus te entrega uma palavra. Então, se você está esperando que quando Deus te entregou uma palavra, dali para frente tudo vai dar certo, rapaz, não vai dar não. Esse homem aqui ficou 100 anos batendo a cabeça em pau. 100 anos. E naquela época não tinha guindaste, naquela época não tinha motosserra. Você está entendendo? Naquela época talvez mal tinha régua, mal tinha esquadro. E Deus ainda falou para ele com detalhe as coisas: ó, pinta por dentro de piche e por fora também, para não entrar água e tal. Naquela época não tinha luz, não tinha motor.
para gerar luz dentro do barco. Como é que era a iluminação lá dentro? Tem hora que você vê um desenho da arca, a arca todo dia fechada. Então você imagina como é que era escuro lá dentro à noite. E ainda com todos os animais que tinham lá. Você imagina como é que esse homem ficou pensando assim, cara, como é que eu vou fazer para chamar esses animais? É pelo Instagram? É pelo WhatsApp? Porque Deus falou que vai mandar um casal de cada um e ainda dos de rebanho vai mandar a mais. Como é que eu vou fazer para chamar esses animais? Mas na verdade, o que mais me importou nessa palavra é esse versículo, né? Versículo 9, que fala, Noé era justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Será que isso tem a ver com a gente hoje? A geração que a gente vive hoje, todo dia tem saído que um homem mata uma mulher nesse país. Vocês têm visto? Todo dia. A cada 40 segundos alguém suicida. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos vivendo tempos semelhantes ao de Noé. Não é diferente. Não é diferente. Mas qual foi a diferença disso aqui? Ele andava com Deus. Ao ponto que o dia que Deus falou com ele não teve dúvida que era Deus. Ele não questionou se era Deus. Simplesmente ele fez. Já pensou, pastor? O Vanderlei chegar na sua casa hoje e falou assim, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo aí, é para eu construir um barco. E esse barco ainda por cima é grande. Pensa, como família, qual o tempo que você gastaria para construir esse barco? Qual o tempo que ia ter que dedicar para construir esse barco? Como é que sua família ia ser sustentada na hora que você está construindo esse barco? E foram 100 anos. Se fosse 100 dias já era demais. Você imagina 100 anos. E Deus, como que esse homem tinha um propósito firme na palavra de Deus? Como ele tinha um propósito firme? Se a gente pegar aqui Moisés, vai lá, olha Moisés. Moisés, Deus chegou, começou a falar com ele na sarça ardente. Aí ele começou a falar, não, mas Faraó não vai dar moral para mim. Não, vai dar porque eu sou Deus. Joga a vara, vira a cobra. Pega na ponta da vara, pega na ponta do rabo da cobra, vira uma vara. Agora vai lá, não, mas eu sou gago. Pô, cara, o cara estava conversando e Deus ainda fala para ele, rapaz, eu sou Deus. Você acha que eu não consigo fazer eu ser parar de ser gago? Mas não, ele preferiu que ainda tivesse outro. Para poder falar porque ele era gago. Ao invés dele aproveitar a onda, né? Falar assim, não, então me cura da minha gagueira, para eu largar de ser gago. Entendeu? Mas não. Ele também duvidou. Então, se a gente for olhar, Noé teve muito mais fé do que Moisés teve, apesar de Moisés estar na galeria da fé. Mas Noé teve. Porque foi uma palavra, foi uma vez, e Deus voltou 100 anos depois, falou assim, fecha a porta que agora o pau vai torar. Aí vai morrer todo mundo. Vai sobrar só você, a sua família e os bichos que eu coloquei aí. O resto vai morrer tudo. Então, isso é um exemplo de perseverança. Isso é um exemplo de fé. Isso é um exemplo de entender aonde Deus está conosco todos os dias. Isso é para você se sentir motivado que aquela palavra que Deus te deu, ela vai se cumprir. Só que presta atenção, a palavra não é o destino. Sabe por quê? Por causa que talvez você tenha uma palavra que você vai morar fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas você não sabe falar nem inglês. Você nunca foi atrás para aprender a falar inglês. Eu lembro de uma vez que um pastor falou assim, que ele estava na frente de um grande ministério, porque Deus tinha escolhido ele, que provavelmente Deus já tinha escolhido outros e outros não acreditaram naquilo. E essa é a verdade. Deus te dá uma palavra, mas você não crê, você não movimenta. Você já pensou, cara, se Noé tivesse falado assim, pô Deus, a porta abre para frente ou para fora? Pô Deus, e o curso de marceneiro que você vai me dar para fazer a arca? Não tem nada descrito disso, nada. Nem fala que ele era marceneiro. Não fala.
Então, se Deus te deu uma palavra, Deus quer te capacitar. Mas se você não se capacitar, se você não for atrás, vai passar para outro. Se José não tivesse sido submetido a tudo que ele foi submetido, Deus escolheria outro, porque o propósito de Deus nessa terra não pode parar. E não vai parar. E de acordo com a palavra e com a obrigação e com a missão que Ele te dá, ou você persegue, ou você pode ter certeza que Deus vai eleger outro. Porque o propósito dele não pode parar. Então, se você ficar sentado esperando as coisas caminharem a seu favor, elas não vão. Não vão. Não vão. Né? Nós temos um grande exemplo disso aqui na nossa igreja. Será que o João se sentia totalmente pronto para o dia que o pastor Hugo nos deixou para assumir tudo que o João assumiu? Mas o João tem uma palavra sobre a vida dele. O João tem direcionamento de Deus sobre a vida dele. O João tem demonstrado que ele tem lutado pelo tamanho da responsabilidade que Deus tem honrado ele. E tem honrado cada dia mais. Basta vocês pararem para assistir os vídeos do primeiro momento do João como o pastor, substituindo o pastor Vitor Hugo, e hoje. A diferença, o quanto Deus sustentou o João. Esse é o maior exemplo para nós, prático, de vida aqui dentro da igreja. E isso é o que Deus faz com cada um aqui. Deus te dá um propósito, Deus te dá um destino, mas se você vai chegar lá ou não, não, eu vou orar porque Deus está fazendo. Meu amigo, nesse sentido, Deus não está fazendo nada. Porque Ele já fez, Ele já te deu um norte, Ele já te falou para onde que Ele quer que você caminhe. Agora, se você continuar nesse propósito, nesse sentido, eu vou deixar para Deus fazer e tal, você vai morrer. A gente canta aquela musiquinha, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. Morre. Morre sim. Morre porque não assumiu a promessa. Morre porque não correu atrás da promessa. Morre porque não se desafiou para fazer aquilo. Sabe? Um exemplo bobo, em 2005, quando eu recebi a palavra falando que eu ia ser médico, e eu comecei a perseguir aquilo para ser médico, eu lembro de um dia que eu falei para minha mãe assim, eu vou ser médico nem que eu nunca tinha andado de ônibus, nem que eu tenha que andar de ônibus e usar roupa rasgada, pois aconteceu isso, eu andei de ônibus e usei roupa rasgada, entendeu? Então assim, nós precisamos entender que Deus dá a palavra, Deus dá um norte, mas se nós decidirmos não seguir esse norte, não vai virar. Não vai acontecer. Entendeu? Deus já falou que precisa de você, que quer você, que tem um norte para você. E você? O que você fez para estar diante desse propósito, diante desse norte? Então, essa palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, essa palavra para mim foi muito importante na minha vida. Tem sido muito importante na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que os homens e as mulheres é um povo sem propósito. É uma geração sem vontade. É uma geração que fala, deixa Deus fazer. Deus não vai fazer nada. A partir da hora que Ele falou, Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir as oportunidades, desde que Ele veja que você está se movimentando para isso. Essa arca aqui não ia ficar pronta, não. Se Ele não tivesse lá e metido o machado no cipreste que Deus mandou construir. E foi uma vez. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes, às vezes, Deus fala com você a mesma coisa, com pessoas totalmente diferentes? O que você está esperando mais? O que eu estou esperando mais? De se posicionar? Talvez Deus vire para você e fala assim, eu quero que você seja um pregador, um pastor. E às vezes você está querendo fazer um curso para poder saber o que você vai fazer mais na medicina, no meu caso. Entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, isso que eu queria te desafiar para hoje. Se você, essa palavra é para quem tem uma palavra de Deus, já para quem já é crente, é já para quem ouviu Deus claramente falando no seu coração, né?
Às vezes eu pego pessoas que foram abusadas, e às vezes eu estou falando isso para uma pessoa especificamente, eu espero que ela veja esse vídeo. Todos esses vídeos que o Santiago grava aqui vão para o meu canal do YouTube. E eu espero que essa pessoa veja esse vídeo. E aí um dia ela veio, sentou e falou, doutor, porque eu fui abusada e tal, por 2 familiares e tal, uma situação bem absurda. Só que hoje essa pessoa cresceu, ela já é mulher e ela foi abusada quando criança, ela tinha 14 anos, e hoje ela cresceu, ela é mulher e hoje ela tem filho. E aí ela virou e falou assim para mim um dia, o que Deus pode querer com uma pessoa igual eu? Eu falei assim, que você talvez lidere e ajude crianças a não mais ser abusadas. Porque você tem uma experiência que ninguém tem. Agora, se eu ficar o tempo todo chorando pelo leite derramado, por mais difícil que ele tenha sido e por mais doloroso que ele tenha sido, eu nunca vou chegar no meu propósito. Nunca vou chegar. Eu não estou falando que a dor dessa pessoa é fácil. Como a minha dor de não ter tido pai também não foi fácil. Mas hoje eu sou pai e eu preciso ser o melhor pai. O pai que eu não tive. E aí é que Deus vai te qualificar, e aí é que Deus vai te sustentar. Então, o que Deus quer de você? O que Deus já falou para você? E o que você está se esquivando com a desculpa de que Deus vai fazer? Deus já mandou. Cabe a você agora correr atrás para que você chegue nessa situação e que você cumpra o propósito de Deus. Amém?